Boa tarde, João. Iniciando a entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. Primeiras perguntas do Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Qual é o nível de preparação física atual do elenco do Caxias visando os amistosos? Boa tarde especial ao nosso torcedor. Bem, iniciamos a nossa pré-temporada dia 1º, temos um período muito bom, contando com adaptações dos atletas que estão chegando. A gente sempre tem um grupo nesse início de pré-temporada muito heterogêneo e estamos satisfeitos com a evolução de cada atleta, seguindo as suas individualidades dentro do que foi planejado pela comissão técnica. 6 jogadores do elenco do Caxias testaram positivo para a Covid-19. Esse tempo que eles vão ficar afastados pode prejudicar na preparação física deles? E o que essa situação afeta o planejamento da comissão? Bom, em primeiro lugar, assim, qualquer parada de atleta, seja um dia, 2 dias, ela vai afetar no treinamento. Por isso que a gente tem um planejamento dentro de pré-temporada, onde a gente consegue planejar todo o trabalho distribuído em 1 ou 2 turnos de atividade. A gente não gostaria que nenhum atleta ficasse parado por um tempo por Covid ou por alguma inatividade como lesão. Então, assim, nós vamos procurar, dentro do possível, conversar com esses atletas, vamos procurar ver como é que está a situação de cada um e já passar alguma atividade que eles consigam fazer em casa para também não prejudicar muito eles nesse momento de parada. Prejudica sim. Vamos reforçar que qualquer atleta que fique fora de um treinamento, ele tem um prejuízo, mas nós vamos procurar, dentro de um planejamento, minimizar essa perda dele para ele consiga voltar. Perguntas do William Mota, da Sport Serra. A pré-temporada maior em relação aos adversários pode, de fato, beneficiar o Caxias no Gauchão? Tu tendo um tempo grande de pré-temporada e tu aproveitando esse tempo, como a gente procura fazer, a gente tem vantagem sim. Mas não quer dizer que a quantidade de dias ela possa te levar a um benefício. Muitas vezes a gente vai ter uma temporada longa e não aproveita. Nós estamos procurando aproveitar o máximo possível, estamos jogando já os atletas dentro das suas especificidades, dentro das suas posições, desde o início do trabalho, para que eles consigam se adaptar, conhecer os seus colegas, se entrosar. E a gente sabe que hoje todo atleta, ele mesmo estando de férias, ele faz um trabalho de manutenção. Então nós estamos usando essa manutenção que ele faz em casa, juntando com o que ele vai fazer, que é o jogo coletivo. Os jogadores elogiam o fato de terem trabalhado com bola desde o primeiro treino. Essa metodologia parte de quais princípios e por que é importante trabalhar assim? Bom, em primeiro lugar, nós somos uma equipe de futebol. Então, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar e executar a nossa atividade em cima daquilo que os atletas realizam. Se nós vamos precisar movimentos que o futebol nos proporciona, nós temos que trabalhar com bola. Nós temos que proporcionar que o atleta, dentro dos treinamentos, executem tudo aquilo que numa partida de futebol vai ser exigida deles. Nós, com essa metodologia, nós passamos para eles todos os trabalhos táticos possíveis. Então, não digo que qualquer outro trabalho seja errado, não tem trabalho errado, não tem forma de trabalhar. Nós procuramos e proporcionamos para os atletas que eles consigam, através do trabalho específico, realizar a parte física também. Todo o trabalho com bola, ele tem componente físico, então nós usamos muito isso aí. Fica muito mais fácil, o atleta se sente muito mais à vontade em realizar os movimentos que ele realiza no jogo, do que movimentos dissociados a isso aí. Perguntas do Guilherme Calcin, do jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Exceto o Giovanni Gomes, os demais atletas chegaram quase no mesmo período. O quanto isso ajuda no trabalho físico para chegar em um bom nível para o início do gauchão? O ideal sempre não existe, não tem um plano ideal. Tu pode ter todos os atletas à tua disposição e eles estarem muito abaixo do que a gente deseja.
E aí a gente vai ter que correr atrás daquilo que a gente vai trabalhar. A questão do atleta é a conscientização dele saber que ele é atleta sempre. Ele é atleta nas férias, ele é atleta na atividade, ele é atleta nas diversidades e ele tem que procurar manter aquilo que é exigido dele sempre. Nós queremos trabalhar sempre no início com todo o grupo, mas a gente sabe que os nossos calendários não proporcionam para nós. Nós tivemos que remontar o grupo, nós trouxemos atletas que vinham trabalhando na Série B até há pouco tempo e atletas que saíram da Série D lá em final de outubro. Então é muito difícil tu manter. E para te conseguir fazer com que esses atletas consigam ter um entrosamento, tu tem que procurar fazer as atividades e proporcionar para eles diversidade de atividades para que eles consigam atingir um ponto ideal. Então, por isso que nós estamos planejando, estamos trabalhando, estamos fazendo com que todos os atletas consigam desenvolver as atividades que eles realizam dentro do campo de futebol. Um dos grandes desafios é a manutenção física, com jogos em sequência em tempo curto de recuperação. Como manter a corda esticada sem que se tenha perdas por lesões musculares e dentro do nível de exigência tática que o Rogério exige dos atletas? Eu acho que hoje o futebol ele exige tu ter um condicionamento físico bom, mas dentro da característica de cada jogador, ele vai procurar colocar o que ele tem de melhor na sua característica. Nós muitas vezes queremos que os atletas tenham velocidade, que os atletas tenham força, mas nós não buscamos trabalhar o que ele tem de melhor, que é a qualidade. Um zagueiro, por ser zagueiro, ele não precisa ser considerado aquele zagueiro que só dá balão. Nós temos que procurar pegar o que ele tem de qualidade, que é a saída de jogo, que é um bom passe, e trabalhar isso aí. Fazer com que esse atleta coloque as qualidades técnicas dele em primeiro lugar e desenvolver o que eles têm de potencial físico. Então, muitas vezes a gente não pode pensar só na parte física, nós temos que pensar num todo e dando prioridade para a qualidade técnica dele. Não me adianta um jogador correr 10 mil metros numa partida e nós perdermos o jogo. Eu preciso entender que ele vai correr pouco, porque ele está bem posicionado, porque taticamente o time vai estar bem montado. E não correr 10, 15 mil metros e a gente não ter sucesso no nosso objetivo ou o jogador correr errado. Perguntas do Bruno Cidral, da Rádio Portal da Bola. Como você tem estruturado seus treinos para que os jogadores não tenham um desgaste tão grande devido às viagens e condições de gramados de alguns estádios e se é possível fazer algo nesse sentido? Sempre se pensa na melhor forma de que o atleta tenha um bom descanso, uma boa viagem, uma boa concentração. Tudo isso é tentando minimizar o que o atleta vai ter de desgaste em 2 jogos na semana, de viagens longas. Então, assim, a gente tem que pensar na alimentação do atleta. Por que o clube está investindo em alimentação? Por que nós sentamos aqui com o nosso financeiro, com a nossa diretoria e conversamos que o atleta tem que se alimentar bem, para ele poder recuperar muito mais rápido e melhor as condições para o próximo jogo? Por que ele tem que descansar bem? Por que ele tem que concentrar, estar conversando com o seu colega sobre o jogo, sobre as posições, sobre as atividades que ele vai realizar? Então, tudo isso aí a gente vai procurar usar e minimizar. E a gente está tendo bastante apoio da diretoria, do pessoal que realmente assim sabe que é importante investir e investir nas coisas certas. Início de temporada acabam ocorrendo lesões. Como você trabalha para tentar minimizar esse problema, já que o Caxias está com um grupo reduzido? Em primeiro lugar, nós temos que ter um diálogo aberto com o atleta. Uma situação que é colocada no primeiro dia em que o atleta chega. Ele tem que nos comunicar sobre qualquer queixa de dor, qualquer desconforto muscular, que é uma coisa rotineira de uma pré-temporada. Então, quando muitas vezes um atleta sai antes do treino, ele saiu porque é uma precaução por uma lesão mais grave ou para ele ter um conforto melhor no treino seguinte. Cada um ele tem um tempo de treino. E esse tempo de treino, ele é cada dia
pela comissão técnica avaliado, e muitas vezes atletas são tirados antes do término do treino, visando isso aí, visando fazer com que esse atleta ele também saiba dosar, mostrando para ele o tempo de treino que nós vamos ter no dia, para que ele consiga dosar entre o treino da manhã e o treino da tarde. É igual uma partida de futebol. Se eu sei que eu vou jogar 90 minutos, eu vou ter que saber dosar entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Bom, se eu sei que eu sou uma característica de velocidade, que eu vou ter que me desgastar mais, eu vou procurar dar o meu máximo, porque eu sei que eu posso futuramente dar lugar para o meu companheiro no segundo tempo e manter o mesmo ritmo de trabalho. Valeu, professor. Muito obrigado. Joia.